A graça de Deus esteja com os irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Do verso 3 a seguir. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a seguir. Amém? Amém? Leamos todos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Amém? Oremos. Deus amado, Deus querido e Deus todo-poderoso. Nesse momento, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela salvação. E justamente por isso estamos aqui, acreditando no poder da tua santa palavra. Estamos aqui para te ouvir através da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Amém. Meus irmãos, qual é a sua expectativa para os próximos dias? O que você espera do futuro? O que você espera até o que vai acontecer até o final do ano? Ou como estão os seus planos para 2023? Se é que você já tem planos para 2023. Como você está se organizando? E como você está pensando o futuro? Você é pessimista? Você é alguém bem mais animado, né? Qual é a sua expectativa para o futuro? Durante a pandemia, algumas pessoas perderam seu emprego, seu negócio, fonte de renda, a saúde, entes queridos, e alguns, obviamente, perderam a sua vida. Foram dias difíceis, e todos aqui lembram. E naquela época, diante do desespero que estava na sociedade, ninguém sabia o que iria acontecer no futuro. O que seria do futuro da humanidade, se teríamos que conviver com máscara ou não. E diante dos difíceis dias, cada um com o seu problema, estavam basicamente todos pessimistas quanto ao futuro. Mas nós aprendemos a conviver com a pandemia. Estamos aqui. E quando estava tudo já melhorando, iniciou uma guerra. E que atinge todo o globo terrestre. Gasolina, inflação, diesel. E aí, para o futuro, alguns economistas falam de uma hiperinflação para o futuro. Vemos também algumas tensões entre as grandes potências mundiais. As eleições aqui no Brasil anda muito tensa também. Pessoas estão perdendo a sua vida por causa de política e coisa banal. E qual é a sua esperança para o futuro? Qual a sua expectativa para o futuro? Há dias atrás eu preguei sobre para onde você está indo e qual o sentido da sua vida. E que você não pode jogar a sua vida fora. Outro dia, eu preguei aqui nesse púlpito o que Jesus exige dos seus seguidores. Quais são as diretrizes que Jesus dá para ser um discípulo de Jesus. Esta noite, com fé em Jesus Cristo, nós vamos aprender sobre uma viva esperança. Sobre a verdadeira esperança. Por mais difícil
que seja e que situação você esteja passando. Amém, meus irmãos? Nós lemos aqui em 1 Pedro e que nós temos que aprender uma coisa. Pedro escreve essa epístola para irmãos nossos que estavam sofrendo perseguições por professar a fé em Jesus Cristo. Esses irmãos foram perseguidos pelo judaísmo, era um grupo que não reconhecia Jesus como Messias e que atacavam os cristãos, denunciavam, denunciava para o Estado e que perseguia todo mundo que se dizia seguidor de Jesus. Só por ser seguidor de Jesus você já era perseguido. E também os cristãos da época, eles eram acusados de ser canibais. Por quê? Porque é que eles se reuniam para ceiar, para tomar a Santa Ceia, só que o pessoal de fora, por escutar, dizia que estava comendo o corpo, a carne, e estava tomando o sangue de Jesus. E o pessoal de fora não entendia aquilo, e dizia, eles são canibais, eles mesmo estão fazendo ali uma coisa meio estranha. Então, os cristãos da época também, eles eram perseguidos por isso, difamados, caluniados, injuriados, e também por não participar, de não se envolver com as festas romanas e outras religiões pagãs. Desse jeito, você vê ali uma nova religião que surge, que é o cristianismo, sendo cada vez mais perseguida e massacrada. Então, nessa situação aqui, Pedro, sabendo disso, ele escreve essa epístola que você acabou de ler. Um pequeno texto. E aqui ele está dizendo, confortando aquele pessoal sobre o que Jesus fez por eles. O que Jesus fez por você. O que Jesus fez por essa igreja. Então, o que Pedro diz a eles também é aplicado para nós. E principalmente para você que está passando por momentos difíceis, pensando em desistir e que não vai suportar essa dura vida. Aqui está a palavra de esperança. Amém? Nos versos 1 e 2, você vê que Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo para os eleitos de Deus e que eram peregrinos aqui na terra. No verso 2, você vai ver que Deus escolheu, segundo a sua presciência, aquele povo para que eles obedecessem a Cristo. E a partir do verso 3, que foi o que nós lemos, você vê que Pedro escreve um louvor a Deus, uma doxologia sobre a salvação. Essa é basicamente um registro da doutrina cristã da regeneração. E ele inicia dizendo, olha o verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, era comum na época, caso você ler Salmos, vai ter muito isso, que era comum para o judeu, pessoal, a religião, o judaísmo, eles, bendito o Deus de Israel, louvado seja o Deus de Israel, louvado é o Deus Todo-Poderoso. Pedro pega, aplica isso para os cristãos e diz, bendito, louvado o Deus e o que mais? E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega essa oração judaica e aplica agora para os cristãos. Duas coisas que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, louve a Deus, pois Ele sempre será digno de ser louvado. Apesar das circunstâncias, Deus deve ser louvado. Eu sei que falando assim no púlpito, arrumadinho, é fácil. É fácil. Mas o irmão Marcos, o diácono Marcos, ele leu a história sobre o nosso irmão que escreveu o hino.
Então veja a situação de uma pessoa que perde todos os seus filhos. Quem é pai sabe disso. Veja a situação das pessoas que estão lá na Ucrânia, longe, distante. Pessoas que perderam seu pai, pais que não vão ver mais o seu filho, as pessoas que não estão mais, mulheres que não vão ver mais o seu marido. Que dor! A guerra é algo terrível, que deixa sequelas por gerações. Então, como falar para uma pessoa dessa, nessa situação, de louvar? Não por causa das situações, mas porque Deus é Deus. E nós temos que fazer, e dizer, e cantar, e louvar. Bendito seja Deus. Eu aprendi, quando criança, diante de tristes situações, uma pessoa da minha família, ela dizia sempre o seguinte, e eu levei para o resto da vida: você pode largar tudo, todos podem te deixar, tudo pode estar escuro, mas nunca deixe Jesus. Nunca deixe de louvar Jesus, porque Ele é digno. Isso só quem é cristão sabe da situação. Louve a Deus apesar de tudo. Só Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Às vezes, algumas pessoas estão na igreja, as outras que rodeiam ela, né, dizem: rapaz, tu ainda vai para a igreja, com todos os teus defeitos, tu ainda está indo para a igreja. A pessoa diz: rapaz, eu não tenho para onde ir. Eu só posso seguir Ele, que é digno de ser louvado. Ah, você só está na igreja porque aconteceu problemas e porque aquilo outro tal. E eu vou para onde? Eu não quero saber. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, eu só quero tocar nele. Eu só quero que Deus incline sua cabeça e escute a minha oração. Só isso. E escute o meu louvor. Lindo o louvor de hoje. Toda a igreja cantando. Então o que nós pedimos é apenas que o nosso Deus escute o nosso louvor. Porque diante de Deus, meus irmãos, todo joelho vai se dobrar. E não tem status social aqui. Não tem etnia. É índio, afro, branco, europeu, brasileiro e argentino. Todos. E o que é que eles têm a oferecer? Dinheiro? Eu acredito que Deus não quer dinheiro. O que é que eles têm a oferecer? Só louvor. Bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como Pedro inicia. Louvado seja Deus. É como ele inicia. Deus é digno de ser louvado e o único digno de ser louvado. E em segundo lugar, nós aprendemos que Ele é um Deus de perto. Você vê que ele diz: louvado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não oramos para um Deus distante. Mas Deus se revelou no seu Filho. E por meio de Jesus Cristo, todos os eleitos, vocês, compartilham das bênçãos, da filiação. Você agora é filho de Deus. E por intermédio dele, os eleitos podem chamar Deus de Pai. Eu estava orando e pensando, justamente na oração, quando as coisas acontecem. É justamente nos momentos terríveis e difíceis e que você vê: rapaz, cadê fulano que diz que é meu amigo? Cadê esse ciclano que diz que é meu amigo e vai comigo até a morte? Cadê a minha família nos momentos difíceis? Cadê ninguém que me apoia? Mas é justamente na oração. E
que você sente em Jesus e ele nunca te abandonou. Ele é nosso Pai. Deus é o seu Pai. Então peça a Ele, é o que Ele diz. Peça a Deus. É o que Ele diz. Então Ele não é um Deus distante. Louve a Deus, mas o Deus de perto. O Deus que é seu Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Em seguida, Pedro diz, e inicia louvando, e ele vai detalhando por que devemos louvar a Deus. Leia comigo. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ele nos regenerou para uma viva esperança, meus irmãos. Ele nos salvou por causa da sua muita misericórdia. A Bíblia nos diz que Pedro era amigo de Jesus. Pedro não tinha perspectivas, ia ser um judeu, estava lá no mar da Galileia pescando e pronto, ia morrer e acabou-se. Um pescador. Mas aí chega Jesus e diz, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E muda tudo. Pedro começa a seguir Jesus. Erra aqui, erra ali, erra aqui, explode ali. E Jesus perdoando, tendo misericórdia. E vai lá. E chega um momento que para mim é assim. Se tem uma coisa terrível na vida de uma pessoa, chama-se traição. Né? Chama-se a traição. Alguém que mente para você. Diz que lhe ama sem amar. E na ceia, Jesus dizendo que alguém ia trair ele. Imagina, eu fico sempre tentando imaginar isso. Alguém aqui vai me trair. Pedro, é o quê? Olha, se todo mundo que tiver aquele... Não, todo mundo vai me abandonar. Não, se todo mundo que... Eu vou ficar. Ainda que todos te abandonem, é assim que está em algumas versões, eu nunca te abandonarei. É o que diz. Então imagine só, você chegar para mim e falar na minha face, é o quê? O que aconteceu, eu vou estar contigo, irmão. É? Então, Pedro diz, tu vai negar 3 vezes. Ele, não. Chega o soldado, Jesus é traído, todo mundo foge, corre. Né? Pedro começa a acompanhar Jesus apanhando de longe, escondido. Algumas pessoas reconhecem Pedro. E sabe o que é que ele faz? A multidão diz, ele andava com Jesus, eu via. Aí ele disse, eu nunca vi esse homem. Veja, eu nunca vou te abandonar, ainda que todos te deixem. Eu nunca vi esse homem. Em seguida, não, realmente, ele andava. Eu nunca vi. Em terceiro, ele nega, e em algumas versões ainda diz que ele blasfemava. Falava coisas horríveis. E olha, discípulo fiel de Cristo, hein? E abandonou o Senhor. E abandonou o seu amigo no momento mais difícil. E há uma cena que Jesus diz isso, é no momento em que Jesus passa por ele, é a 3ª vez. Jesus olha para ele, olha para Cristo, ele diz, eu nunca vi esse homem. Imagina essa situação. A Bíblia diz que ele sai arrasado, tinha desistido do seu ministério, desistido de tudo, e ele chorou amargamente. Ele desistiu de tudo do seu ministério. Ele começou como, meus irmãos? Pescador. Estava lá. Jesus vai. Vou lhe dar um ministério e um sentido para a vida. Ele traiu Jesus, em certo sentido.
Ele negou Jesus. Quando Jesus ressuscita, avisa Pedro, em primeiro lugar, que eu estou vivo. Aleluia. Jesus vai ao encontro dele mais uma vez. E ele está fazendo o quê? Pescando de novo. Jesus vai lá, fala com ele e pergunta, você me ama, você me ama, você me ama? Pedro está constrangido. Mas Jesus chama ele e diz, vai cuidar das minhas ovelhas. Eu tirei você de um certo pescador de peixe para ser pescador de homens. Volta de novo. E ele vai. Se faz uma pregação, na sua primeira pregação, converte 3.000 almas. Poder de Deus. Mas por que eu contei essa história? Porque a pessoa que escreveu isso aqui foi Pedro. E ele disse, segundo a sua rica misericórdia. Pedro conhecia o que era o amor de Jesus. Ele sentiu na pele o que é ser perdoado por Jesus. Ele sentiu na pele o que é o grande amor de Jesus Cristo. Ele abandonou Jesus, mas Jesus não abandonou ele. Você está aqui hoje. Você ser salvo por Jesus é por causa da misericórdia dele. O que é que a Bíblia nos diz? As misericórdias do Senhor é o quê? A razão de não sermos consumidos. É Jesus, meus irmãos. E ainda tem gente, é por isso que eu sempre digo, eu não entendo essas pessoas que acham algum tipo de status por ser crente, ou por orar no monte, ou por orar em qualquer lugar, ou porque é o santo, porque lê a Bíblia 10 vezes no mesmo dia, ou algo do tipo. Isso não existe, meus irmãos. O que existe é o quê? Misericórdia de Jesus Cristo, só isso. Só isso. Foi por amor, meu irmão. E por amor a você. Por amor por mim. Não presta para nada. É isso. É o que Pedro diz e o que está no texto que você leu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regenerar aqui, ele quer dizer salvar. O novo nascimento. Não é por causa que você buscou aí, eu sou lindo, eu sou uma pessoa incrível, expert, pesquisei no Google e fui para a igreja, fui salvo. Isso não existe. Foi porque ele lhe viu e ele salvou. Começa com ele, termina com ele, todo ato de salvação. É por amor. É isso. Não adianta quem corre, quem busca. Não, não é isso. É por amor. E é para você dizer assim, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque dependendo de mim mesmo, eu não vou. Eu não perdoo. Eu não amo. Mas o Senhor é Pai de misericórdia. Deus nos livra da morte, nos dando um novo nascimento. A Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Olha, não tem para onde correr. Inicia em Deus e termina em Deus. Todo o plano de salvação é Deus. Por isso que Pedro inicia, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louve a Deus por isso. Veja bem, Deus nos livra da morte e nos dá um novo nascimento. Ele nos regenerou. Você estava morto e Deus lhe dá uma nova vida. Chega um homem para Jesus e diz, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Um homem que era doutor da lei,
e diz: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Ele diz: você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou voltar, né, para a barriga da minha mãe? Você sendo mestre em Israel, você não sabe disso? Mas o que Jesus quer dizer é justamente isso. Para ser salvo, precisa nascer de novo. E esse novo nascimento se inicia em Deus, que escolheu você e lhe converteu. Quando Jesus estendeu, diz o hino, eu não vou cantar, porque vocês sabem que eu não sei cantar, mas diz o hino: quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas quando ele estendeu a sua mão, irresistivelmente, nós estamos aqui. Querendo ir embora, caindo para cá, quase desistindo, todo mundo botando para baixo, mas ele vai, nos pega e tem nos guardado. É isso. Não depende de nós, mas é amor de Jesus Cristo. E ele nos faz nascer de novo para uma viva esperança. Você estava morto, sem perspectiva, e o homem sem Deus, a única coisa que ele pode ter de expectativa é o túmulo vazio. É o túmulo gelado. É só isso. Você vai ser igual a um cachorro. Nasce, não tem propósito, o máximo que vai fazer, se for brasileiro, vai trabalhar de segunda ou de domingo a domingo, vai farrar, vamos dizer assim, ou curtir a vida. Daqui a pouco tem 45, 70, 80, se chegar, morreu, e um cachorro fez a mesma coisa, só que em curto período. Não tem sentido e propósito. Mas Deus converteu você. E agora Ele te deu uma esperança, que a morte não pode mais te segurar. Você não tinha esperança de nada, nem expectativa. Agora, você tem. Eu vivo, mas vivo para Cristo. Eu vivo com um propósito. E eu sei que Jesus voltará para levar a sua igreja. Como falei, era o caso de Pedro, que não tinha expectativa nenhuma, e que Jesus foi ao seu encontro e salvou. E escreve esse texto que nós estamos aprendendo. E aí, voltando para o texto, leia comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Você tem esperança, certo? Agora, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Jesus ressuscitou, venceu a morte, nós temos esperança por causa dele. Para uma herança. Então veja, você não tinha perspectiva, você foi salvo pelo amor de Deus, e agora você tem uma herança. Então você não é ninguém, agora tem herança. Entendeu? Então, o principal do texto aqui é isso aqui, quer dizer herança. Por quê? Porque é como se alguém tivesse lhe deixado algo. E Deus lhe deixa. E lhe tem uma herança que Pedro dá algumas características. Ele diz, essa herança, ela é incorruptível, sem mácula, e ela não pode perecer. Veja, isso aqui é justamente o que Jesus sempre disse, e Pedro escutou bem. Que existe um tesouro guardado, né, que nem a traça e a ferrugem pode corroer. O que Deus tem guardado para a igreja é incorruptível. Não pode sofrer dano, rachadura. Não vai sofrer um processo de decomposição. É resistente até a morte. É o que Deus tem para a igreja. Vai pegando para você isso aqui e lhe inspirando para ter esperança. É sem mácula o que Deus tem para você. Está em perfeito estado. E é resistente ao pecado. É inacessível. É resistente ao tempo. E jamais vai perder o seu valor. O que o mundo e o homem prometem para você se corrompe, perde o valor, morre, racha, perece.
Mas o que Deus tem para a sua igreja, para os seus eleitos, é incorruptível, sem mácula e inacessível. É interessante como pessoas que realmente não têm muitas posses, mas têm Jesus no coração, louvam a esse Deus Todo-Poderoso, apesar de tudo. Porque não é o ter, não é apenas o possuir, mas é a esperança em Jesus Cristo. É a esperança, é a expectativa correta. E aí, seguindo o texto, ele diz: está guardado nos céus para vocês, Deus tem uma herança. E no verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Isso aqui ele quer dizer o seguinte: a herança está guardada nos céus, e vocês estão sendo guardados aqui, pelo poder de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Deus tem uma herança para você, e Deus está guardando você aqui, até eles se encontrarem. Deus está cuidando de você todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Jesus diz: aquele que o Pai me der, jamais o lançarei fora. Você não caiu, não foi por causa da sua força e o quanto você ora, ou quanto você é bem entendido da Bíblia, ou quanto você é lindo, ou algo do tipo, mas é porque Jesus está guardando você todos os dias. É Deus que está fazendo esse milagre todos os dias. E diga: muito obrigado, Deus. Porque se dependesse de mim, eu não estaria mais aqui. Se dependesse de mim, eu já tinha acabado com a minha vida, eu já tinha acabado com tudo. Se dependesse de mim... Mas Deus está guardando. E eu falo isso não só apenas a questão da morte. Eu falo isso a questão da salvação. Há irmãos nossos, em outros países, que estão morrendo. Até a morte, Deus está guardando elas. Deus está guardando a sua igreja. Deus está guardando você. Louve a Deus por isso. Imagina uma pessoa que, imagina um filho, ou imagina uma esposa que tem um missionário, ou tem uma pessoa por ser crente, que está na Nigéria agora, que está em um país islâmico agora, que está em um estado bem opressor, e que não quer religião, e que persegue uma pessoa por dizer que é cristã. E essa pessoa vê o seu pai morrer, essa pessoa, a esposa vê o seu marido morrer e diz: meu Deus, porque o senhor não fez nada? Peraí, Jesus disse que teria aflições, que ia morrer. Mas assim como Estevão, que foi apedrejado, e quando estava morrendo, ele viu os céus abertos e viu Jesus para o buscar. Quando um crente morre, Deus o guardou toda a sua vida. E quando ele morre, Jesus está de braços abertos para o buscar. E entra na eternidade. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Então, você tem uma herança, está guardada. Jesus diz: eu vou preparar lugar para vocês, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Você tem uma herança, é o que Pedro está dizendo, que está guardada, e Deus está guardando vocês. E quando chegar o último dia, tudo será perfeito. E você vê agora no verso 6, leia comigo. Continue no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé,
para a salvação que está preparada a revelar-se no último dia. O verso 6. Nisso vocês devem louvar. Talvez você pense comigo, irmão, eu não tenho motivo para louvar. Pedro diz, nisso, na salvação, nesse todo o processo de salvação, louvem a Deus e tenham esperança. Realmente, talvez você, diante das provações que esteja passando nos últimos dias, ou pelo menos toda a vida, você diga, em que eu vou louvar a Deus? Porque eu só vivo na peleja, eu só vivo na tribulação. De que eu vou louvar a Deus? Pedro diz, nisso louvem a Deus. Você estava morto, Deus lhe amou, Deus lhe salvou, Deus lhe deu herança, Deus lhe deu esperança, Deus está lhe guardando para o último dia. Nisso, louvem a Deus. Aí está uma pessoa feliz da vida. Mas, rapaz, o irmão ali passa por tribulação, mas está feliz. O que houve? O que esse irmão tem? Ele diz, Jesus me salvou. Poxa, tudo se corrompe, tudo se vai. A beleza se vai. Nossos planos se frustram. Mas o que fica é a fé em Jesus Cristo e o amor de Deus. É isso que fica. Nisso, louvem a Deus. Nisso, estejam felizes. Estejam alegres. E por último, Pedro diz que, ainda no verso 6, embora no presente por um breve tempo, se necessário, passeis por diversas ou várias provações. Aí eu li isso aqui, talvez a pessoa diga, meu Deus, mais provações. E é incrível como Pedro diz assim, se por um breve tempo vocês passem por algumas tribulações. Sabe de quem eu lembro quando eu leio isso? Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando diz, a vossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Eu me lembro, sempre que Pedro cita isso aqui, eu me lembro dessa citação de Paulo, porque Paulo sofria muito. Nudez, fome, espada, doenças, naufrágio, tudo isso passou por causa de Jesus. Aí Paulo chega com uma conversa mesmo assim, irmão. Olha, porque essa leve, ou é leve, por tudo isso é leve a tribulação, é porque essa leve e momentânea, é só por um período isso. Não vai ser comparado com a glória, com a herança que está guardada para os eleitos de Deus. É o que Pedro está dizendo aqui também. É o que Pedro está dizendo aqui também. Por mais que por um pouco vocês estejam passando por esses problemas, lembra o que eu falei no início? Que os irmãos estavam passando por problema e Pedro escreve, vocês estejam passando por isso. Olha, isso aí serve para testar a fé de vocês. E pronto, é isso. Se você passa por tribulações e problemas, e todo mundo passa, quando esse dia mal chegar, lembre, Deus está provando a sua fé. Nós devemos passar por todo o sofrimento e sempre olhar para Cristo e dizer, Deus. E assim como acho que foi o irmão Arthur que postou essa semana o hino Espinhos do Grupo Logos. Senhor Jesus, eu não entendo os espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, a única coisa que eu posso pedir, dá-me mais graça. Porque eu não sou maior do que meu Senhor. O meu Senhor passou por cruz e por espinhos. Se eu não estou suportando, e é pesada, e todo mundo sabe, cada um sabe a pedra do seu sapato, o quanto dói, apenas faça essa oração. Dá-me mais graça. E para terminar o sermão,
leio as palavras do nosso irmão Tiago, capítulo 1 e verso 12. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus seja louvado, meus irmãos. Suporte a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, vocês receberão a coroa da vida. Agradeço a oportunidade. Agora, irmão Marco, fé em Deus, vai terminar o santo culto a Deus.